Olá! Você está no Lágrimas e Sorrisos da Vovó. Deixa um like e segue a gente. Vamos à história de hoje? Você já se perguntou quanto tempo leva para uma vida inteira desmoronar? No meu caso, foram exatos 4 minutos e 17 segundos. Foi o tempo entre o toque estridente do telefone na parede da minha cozinha e o momento em que eu coloquei o fone de volta no gancho, com as mãos tremendo e o coração partido. 4 minutos e 17 segundos para transformar Josefa da Silva, a costureira respeitada da Rua das Acácias, em uma mulher completamente irreconhecível, até para mim mesma. O cheiro de café recém-coado ainda pairava no ar daquela tarde de março de 1999. Eu tinha acabado de estender os lençóis brancos no varal do quintal. Lençóis que lavava com tanto esmero, usando aquele amaciante de erva doce que o Toninho dizia que deixava nossa cama com cheiro de lar. Naquele dia, o telefone bege pendurado na parede da cozinha tocou enquanto eu remexia o feijão no fogão. Um toque que, hoje entendo, dividiu minha existência em 2 partes, o antes e o depois. Dona Josefa, a senhora precisa saber uma coisa. A voz era feminina, mas desconhecida, um pouco trêmula, como quem reúne coragem. É sobre o Toninho e a Marlene da Casa Amarela. A colher de pau ficou suspensa no ar enquanto a voz do outro lado da linha despejava verdades que eu, no fundo, já suspeitava. O perfume diferente nas camisas dele, os telefonemas misteriosos na secretária eletrônica, as horas extras que nunca apareciam no contra-cheque. O desinteresse pelas minhas histórias do trabalho na confecção de lingerie da Dona Lourdes. 16 anos de casamento, reduzidos a uma traição com a vizinha da Casa Amarela, aquela que me trazia bolinhos por amizade e pedia açúcar emprestado. No momento em que desliguei o telefone, algo dentro de mim também se desconectou. Era como se uma chave tivesse sido virada, substituindo a Josefa paciente, que fazia crochê nas tardes de domingo e guardava dinheiro em envelope pardo para comprar uma máquina de lavar por uma mulher que eu nunca tinha conhecido antes. Uma mulher capaz de qualquer coisa. O que aconteceu nos dias seguintes me levou para um caminho que eu jamais imaginei percorrer. Não foi apenas um casamento que se desfez, foi minha identidade inteira. De dona de casa a presidiária. De esposa dedicada à mulher abandonada. De cidadã exemplar a aquela que surtou. Olho para minhas mãos hoje, aos 61 anos, e vejo as mesmas linhas, as mesmas impressões digitais. Mas sei que não são as mesmas mãos. As mãos que agora acariciam com ternura as testas enrugadas dos idosos de quem cuido já não conseguem fechar-se em punhos de raiva. Foram necessários 26 anos e uma temporada no inferno para eu aprender que, às vezes, é preciso perder tudo para realmente se encontrar. Antes daquele telefonema, minha vida tinha a precisão de um relógio suíço. Filha de lavradores de Alfenas, eu havia me casado aos 19 anos com Antônio Carlos, o Toninho, que trabalhava como supervisor na metalúrgica da cidade. Nós nos conhecemos numa quermesse da igreja São Benedito. Ele tinha 24 anos, um chevette amarelo financiado e um sorriso que fazia covinhas nas bochechas. Dizia que eu tinha mãos de fada quando me via costurando. Em 1999, já morávamos na nossa casa própria, em Poços de Caldas, há 5 anos. Uma construção simples, mas que representava todas as nossas economias e sonhos. 2 quartos, um jardim pequeno onde eu cultivava minhas dálias, uma churrasqueira que Toninho usava nos domingos para receber os colegas da metalúrgica. Tínhamos até conseguido trocar o Chevette por um Monza 92 azul marinho, que ele lavava religiosamente todos os sábados pela manhã. Nossa rotina era tão previsível quanto confortável. Eu acordava às 5h30 para preparar a marmita dele, que saía às 6h40 para o trabalho. Às 7h15, eu mesma partia para a confecção da Dona Lourdes, onde costurava lingeries das 8 às 5, com 1 hora de almoço. Às sextas-feiras, recebíamos o pagamento em envelopes pardos, o dele
bem mais gordo que o meu, claro. Um dia você vai poder parar de trabalhar, Jo, ele dizia, enquanto assistíamos à Usurpadora na nossa TV 20 polegadas, comprada em 12 vezes nas Casas Bahia. Vou te dar vida de rainha. Eu sorria, mas nunca levava a sério. Gostava do movimento das agulhas da máquina de costura industrial, do cheiro do tecido novo, da camaradagem com as outras costureiras. Entre alinhavar e costurar, trocávamos receitas, confidências e sonhos. A Márcia queria abrir um salão próprio. A Dulce sonhava em ver o filho se formar em engenharia. Eu queria um filho. Era o único ponto de atrito no nosso casamento. Depois de tantos anos tentando, os médicos do posto de saúde sugeriram exames mais detalhados, mas Toninho se recusava a fazê-los. Isso é coisa que Deus manda quando tem que mandar, dizia, encerrando o assunto. Eu havia me conformado. Compensava enchendo a casa de vasos de plantas e criando 2 gatos recolhidos da rua, o Romeu e a Julieta. Também dedicava meus domingos à catequese na igreja. Ensinava crianças de 8 a 10 anos a rezarem o terço e conhecerem as histórias da Bíblia. Era uma vida simples, mas que me parecia completa. Nossa rua era tranquila, daquelas onde todos se conhecem pelo nome. As vizinhas trocavam receitas, cuidavam das crianças umas das outras e sabiam exatamente quem estava de dieta ou tinha brigado com o marido. Quando a Marlene se mudou para a casa amarela da esquina, em outubro de 1998, fui a primeira a levar um bolo de fubá para dar as boas-vindas. Você sempre tão gentil, dona Josefa. Ela disse com um sorriso que, agora percebo, tinha algo de calculista. Se todas as vizinhas fossem como a senhora, o mundo seria mais bonito. Marlene tinha 30 e poucos anos, era separada, tinha cabelos tingidos de loiro e sempre usava batons em tons de vermelho que eu jamais teria coragem de usar. Trabalhava como recepcionista numa clínica médica particular e, nas horas vagas, vendia cosméticos de porta em porta. Foi assim que começou a frequentar nossa casa com regularidade, trazendo amostras de cremes e perfumes para eu experimentar. Esse é a cara do Toninho, dizia, espalhando uma colônia em meu pulso. Os homens adoram esse aroma amadeirado. Faz sucesso com as clientes da clínica que querem agradar os maridos. Eu, inocentemente, comprava frascos e mais frascos, acreditando que estava investindo no meu casamento. O que não sabia era que estava financiando sua aproximação com o homem que havia jurado ser meu companheiro até que a morte nos separasse. Os primeiros sinais eram sutis, como o orvalho que se forma nas folhas das minhas dálias antes do amanhecer. Toninho começou a chegar mais tarde do trabalho, sempre com uma explicação plausível: reunião de última hora, problema com um fornecedor, happy hour com clientes importantes. A frequência com que tomava banho assim que chegava em casa também aumentou. É que na fábrica tem muito pó de metal, Jô. Gruda na pele, irrita. Nossa vida íntima, que já não era tão frequente, praticamente desapareceu. Quando eu tentava me aproximar nas noites de sexta-feira, nosso tradicional momento a dois, ele estava sempre cansado demais ou com dor de cabeça. A televisão e o jornal se tornaram barreiras físicas entre nós na cama. Uma tarde de quarta-feira, voltei mais cedo do trabalho porque a máquina overlock da confecção havia quebrado. Ao entrar no quarto para trocar de roupa, notei que a cômoda estava ligeiramente fora do lugar habitual. Instintivamente, olhei atrás dela. Era onde guardávamos nossa pequena poupança, dentro de uma lata de biscoitos Aimoré. O dinheiro que vínhamos economizando para trocar os móveis da sala estava pela metade. Naquela noite, quando o confrontei, Toninho disse que tinha precisado pagar um concerto no Monza, que não quis me contar para não me preocupar. Acreditei, como sempre. Um mês depois, nossa secretária eletrônica, um luxo na época, começou a registrar chamadas estranhas. Quando eu atendia, a pessoa do outro lado desligava. Toninho apagava as mensagens antes que eu pudesse ouvi-las, dizendo que eram apenas trotes. Você anda muito desconfiada, Jô. Isso não faz bem para o casamento. E então
veio aquela sexta-feira, dia 26 de março de 1999. Já era quase hora do almoço na confecção quando Dona Lourdes me chamou até sua sala. Tinha uma expressão grave que não combinava com seu jeito habitualmente expansivo. Josefa, a Shirley do salão ligou. Disse que viu seu Toninho na farmácia comprando camisinha. Ela segurou minhas mãos entre as dela. Eu não ia me meter, mas você é como uma filha. Tem alguma coisa errada, querida. Saí mais cedo do trabalho, com a cabeça latejando. O trajeto de ônibus até em casa, que normalmente levava 20 minutos, pareceu durar uma eternidade. Cada solavanco do veículo era como uma martelada nas minhas suspeitas. Ao descer no ponto, vi o Monza azul marinho estacionado na frente da nossa casa. Toninho nunca voltava para almoçar. Entrei sem fazer barulho. Não havia ninguém na cozinha, nem na sala. Um par de saltos vermelhos que não me pertenciam estava ao lado do nosso sofá. A porta do quarto estava entreaberta, e de lá vinham sussurros e risos contidos. O chão parecia sumir sob meus pés enquanto eu caminhava, como em um pesadelo em câmera lenta, em direção àquele quarto onde eu havia dormido por 16 anos. Foi ali, parada na soleira da porta do nosso quarto, vendo meu marido e minha vizinha enrolados nos lençóis que eu havia estendido no varal naquela mesma manhã, que a primeira Josefa, a paciente, a compreensiva, a que engolia sapos sem reclamar, começou a morrer. Em seu lugar, nasceu uma mulher que eu não reconhecia. Uma mulher capaz de fazer escolhas que mudariam tudo para sempre. Saí dali sem ser notada, caminhando como um autômato até a casa da minha amiga Cleide, 2 ruas abaixo. Estava em choque, incapaz de chorar ou gritar. Cleide me serviu um chá de camomila e me deixou sentar em silêncio na sua sala, enquanto ela falava sobre como homens são todos iguais e como eu merecia coisa melhor. O telefone tocou. Era o telefonema que mencionei no início. Uma voz anônima, provavelmente alguma vizinha bem-intencionada, confirmando o que eu acabara de testemunhar com meus próprios olhos. Foi então que algo dentro de mim se quebrou como um galho seco durante uma tempestade. A dor deu lugar à raiva. Uma raiva que eu nunca havia sentido antes, que parecia subir do meu estômago até minha garganta, sufocando cada resquício de bom senso. Era uma sensação quase física. Meus dedos formigavam, meu peito queimava, minha visão parecia embaçada por uma cortina vermelha. O que aconteceu no dia seguinte mudaria o curso da minha vida para sempre. Um sábado que começou, como tantos outros, com o canto dos pardais no meu quintal, e terminou com o barulho metálico de uma cela se fechando atrás de mim. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na casa da Cleide, fitando o teto descascado do quarto de hóspedes, enquanto as horas se arrastavam no relógio digital vermelho sobre o criado mudo. Cada minuto era uma eternidade. Cada pensamento, uma punhalada. Via repetidamente a cena do meu quarto, os 2 enroscados nos meus lençóis, rindo da minha ingenuidade, enquanto eu costurava lingeries que nunca vestiria para agradar um homem que me traía com a vizinha. Quando o primeiro raio de sol entrou pelas frestas da cortina florida, levantei-me como um autômato. Cleide ainda dormia. Deixei um bilhete agradecendo a hospitalidade e caminhei de volta para casa. Era um sábado como tantos outros na vizinhança. Crianças andando de bicicleta, homens lavando carros nas calçadas, o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. A normalidade do mundo ao meu redor contrastava brutalmente com o caos dentro de mim. Nosso portão rangeu como sempre rangia. A chave girou na fechadura como sempre girava. Tudo igual, tudo diferente. A casa estava vazia. Uma caneca de café pela metade sobre a mesa da cozinha e o cheiro do perfume dela ainda pairando no ar. Aquele mesmo perfume que ela me vendera, prometendo que faz os homens se apaixonarem. Abri o armário do nosso quarto, que agora parecia pertencer a estranhos. Todas as camisas dele estavam no lugar de sempre, organizadas por cor, como eu as arrumava toda segunda-feira depois de passar.
Toquei o tecido da camisa azul clara, a favorita dele, aquela que eu havia dado de presente no aniversário de 40 anos. Foi como se uma represa dentro de mim finalmente rompesse. Chorei. Chorei até sentir que não havia mais uma gota d'água no meu corpo. Então, ouvi o barulho do Monza estacionando na frente de casa. O motor foi desligado. A porta bateu. Passos no caminho de pedras do jardim. A maçaneta girou. Toninho entrou despreocupado, assobiando a música do comercial de cerveja que vivia passando na televisão. Trazia uma sacola de pão francês na mão. Parou instantaneamente quando me viu sentada na beirada da cama, entre as camisas espalhadas e uma mala aberta. Jô, pensei que você estivesse na casa da sua mãe em Alfenas. A mentira saiu tão natural que me perguntei quantas outras haviam sido ditas ao longo dos nossos 16 anos. Estou arrumando suas coisas. Minha voz saiu estranhamente calma. Você vai embora hoje. Ele colocou a sacola de pão sobre a cômoda e ensaiou aquele sorriso com covinhas que um dia me encantara. Do que você está falando, mulher? Endoidou? Eu vi, Toninho. As palavras saíram como pedras. Ontem, você e a Marlene, na nossa cama. O sorriso desapareceu. Em seu lugar, vi primeiro surpresa, depois um lampejo de vergonha e, finalmente, algo que se transformou em irritação. Você está imaginando coisas, Jo. Anda trabalhando demais, estressada com essa história de não ter filho. Foi a gota d'água. Levantei-me lentamente, acalma antes da tempestade. Não fale dos filhos que não tivemos. Não ouse usar isso. Ele passou a mão pelos cabelos, num gesto que eu conhecia bem. Fazia isso quando estava nervoso, quando precisava ganhar tempo para elaborar mais uma mentira. Escuta, Jo, você está confusa. Eu e a Marlene somos apenas amigos. Ela tem me ajudado com umas coisas, só isso. Que coisas, Toninho? Que coisas um homem casado precisa da ajuda de uma vizinha solteira, na nossa cama, sem roupa? Ele mudou de estratégia, sua expressão endurecendo. E se for? O que você vai fazer? Você acha que é fácil viver com uma mulher que só pensa em trabalho e igreja? Que não consegue nem me dar um filho? Cada palavra era uma bofetada. 16 anos reduzidos a isso. Culpa por não ter engravidado, por trabalhar, por frequentar a igreja. Como se meus defeitos justificassem sua traição. Sabe há quanto tempo estamos juntos, eu e a Marlene? Ele deu um passo em minha direção, agora com um brilho desafiador nos olhos. Quase 8 meses. 8 meses e você nem percebeu. Tão ocupada com suas linhas e agulhas, tão preocupada com os problemas das suas amigas da confecção. 8 meses. Desde antes de ela se mudar para a Casa Amarela. O tempo todo, enquanto eu comprava seus produtos, enquanto ela sorria para mim, enquanto tomávamos café juntas nas manhãs de sábado. E sabe de uma coisa? Ele continuou, agora claramente querendo me machucar. Ela está grávida, 2 meses já, o filho que você nunca conseguiu me dar. O mundo pareceu parar por um instante. O ar ficou pesado demais para respirar. Grávida. A vizinha carregava o filho do meu marido. O filho que deveria ter sido meu. O filho pelo qual eu havia chorado tantas noites. Não me lembro exatamente do momento em que peguei o abajur de porcelana da mesa de cabeceira. Nem de quando o arremessei contra a parede a poucos centímetros da cabeça dele. Lembro vagamente de gritar palavras que nunca pensei que sairiam da minha boca. Eu, catequista, filha de Maria. Sai da minha casa, agora! Ele não saiu. Em vez disso, aproximou-se com o rosto contorcido de raiva. Sua casa? Eu paguei por cada tijolo desse lugar? Você acha que suas misérias de costureira pagaram o quê? O vaso sanitário no máximo. Foi quando tudo explodiu. A Josefa controlada, a mulher que havia engolido 16 anos de frustrações e sonhos adiados, simplesmente deixou de existir. Em seu lugar, surgiu uma criatura movida por pura fúria.
uma força da natureza impossível de conter. O que aconteceu em seguida foi um borrão de gritos, objetos quebrados e acusações. Lembro-me de empurrá-lo para fora do quarto, de jogar suas roupas pela janela, de vê-lo tentar me segurar enquanto eu destruía o porta-retratos do nosso casamento. A cada segundo, a raiva crescia, alimentada por cada lembrança de sacrifício, cada noite em que esperei acordada, cada mentira que engoli por amor. Quando a campainha tocou, não ouvi. Quando bateram à porta, não atendi. Foi só quando os vizinhos entraram, alarmados com os gritos, que percebi que metade da Rua das Acácias assistia à dissolução do meu casamento como quem assiste a uma novela das 8. E lá estava ela, Marlene, de pé na minha sala, com a mão pousada protetoramente sobre o ventre ainda plano, olhando-me com uma mistura de medo e desafio nos olhos pintados de rímel azul. Aquele olhar foi a faísca que incendiou o barril de pólvora. Você. A palavra saiu como veneno da minha boca quando vi Marlene parada ali, na minha sala, ao lado de Toninho. Você entrou na minha casa, comeu na minha mesa, fingiu ser minha amiga. Um silêncio tenso caiu sobre a sala, agora cheia de vizinhos curiosos. Dona Olímpia, a aposentada do 32, segurava um terço entre os dedos enrugados. Seu Geraldo, o dono da quitanda, mantinha-se à distância, como se testemunhasse um acidente de carro iminente. Josefa, vamos conversar civilizadamente, interveio Cleide, que havia chegado ao ouvir a comoção. Todos aqui são adultos. Adultos. A palavra soou estranha aos meus ouvidos. Que tipo de adulto eu era? Uma mulher de 35 anos que havia acabado de descobrir que sua vida inteira era uma farsa? Que seu marido não apenas a traía, mas havia engravidado a amante? Que tipo de adulta deveria ser nessa situação? Saiam da minha casa. Minha voz era um fio trêmulo. Todos vocês. Ninguém se moveu. Em vez disso, Toninho aproximou-se de Marlene, passando o braço ao redor de seus ombros em um gesto protetor que me dilacerou por dentro. Aquele gesto, mais do que qualquer palavra, selou o fim do meu casamento. Nunca, em 16 anos, ele havia me defendido daquela maneira. Jô, seja razoável, ele disse, como quem fala com uma criança. Eu vou pegar minhas coisas e a gente resolve isso depois, com calma. Comecei a rir. Um riso histérico, descontrolado, que assustou até a mim mesma. Razoável? Razoável? As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ria. Seu desgraçado, você me traiu, engravidou ela e ainda quer que eu seja razoável? Olha como você fala. Marlene deu um passo à frente, olhos faiscando. Ele não te traiu por acaso. Você nunca deu atenção para ele, sempre ocupada com suas coisas, nunca conseguiu dar um filho para o homem. Ele merece alguém que... Não sei exatamente o que aconteceu. Foi como se algo rompesse dentro de mim, como um dique cedendo sob pressão extrema. Em um momento, eu estava parada no meio da sala. No seguinte, minhas mãos agarravam os cabelos loiro-oxigenados de Marlene. Os gritos dela se misturavam aos meus, às exclamações chocadas dos vizinhos, aos apelos de Toninho. Senti braços me puxando para trás, tentando me separar dela. Marlene cambaleou para longe, segurando o rosto onde minhas unhas haviam deixado marcas vermelhas. Seu olhar mudou de desafio para medo puro. Você está louca! Louca! Ela gritou tremendo, enquanto Toninho a amparava. Eu vou processar você. Vou chamar a polícia. Olha o que você fez comigo, sua desequilibrada. Foi quando percebi que tinha atravessado uma linha sem volta. Não era mais a Josefa que todos conheciam. A paciente, a compreensiva, a mulher que sentava no primeiro banco da igreja aos domingos. Tinha me transformado em uma pessoa capaz de atos que jamais imaginei. Meu corpo todo tremia. Meu coração batia tão forte que sentia como se fosse explodir no peito. A adrenalina circulava nas minhas veias,
deixando minhas mãos formigando e minha visão turva. Na minha mente, imagens se sucediam em um turbilhão. Toninho e eu no altar, nossos planos para o futuro, as tentativas frustradas de engravidar, o dinheiro que economizamos para comprar a casa, o modo como ele enrolava espaguete no garfo, nosso primeiro beijo na quermesse. 16 anos de memórias misturavam-se à cena recente dele na cama com Marlene, ao anúncio da gravidez, ao gesto protetor em direção a ela. Chama a polícia mesmo. Ouvi minha própria voz dizer, estranhamente calma agora. Chama. E eu conto para todo mundo como vocês dois armaram tudo. Como você se mudou para perto de propósito. Como entrava na minha casa fingindo ser minha amiga enquanto dormia com meu marido. Marlene empalideceu. Havia verdade nas minhas palavras, e ela sabia disso. Ninguém vai chamar polícia nenhuma, Toninho interveio, assumindo o controle da situação. Isso aqui é problema de família, e vamos resolver como família. Família? A palavra saiu como uma risada amarga. Que família, Toninho? A que você destruiu ou a que você está construindo escondido? Nesse momento, seu Geraldo deu um passo à frente. Gente, vamos acalmar os ânimos. Dona Josefa, a senhora está nervosa, é compreensível, mas violência não resolve. Por que não deixa seu marido pegar as coisas dele em paz? Depois vocês conversam com cabeça fria. Cabeça fria. Como se fosse possível. Como se houvesse um manual para lidar com a destruição do seu casamento, da sua casa, dos seus sonhos. Tudo bem. Concordei. Não porque achasse que era o certo, mas porque subitamente me senti exausta, como se cada gota de energia tivesse sido drenada do meu corpo. Pegue suas coisas e saia. Observei em silêncio enquanto Toninho enchia 2 malas com roupas, documentos, seu barbeador elétrico. Os mesmos gestos cotidianos, dobrar camisas, fechar zíperes, agora carregados de uma finalidade terrível. Cada objeto que ele colocava na mala era um pedaço da nossa vida juntos sendo levado embora. Quando ele finalmente terminou, parou na porta do quarto e me olhou. Por um momento, vi no seu rosto algo parecido com arrependimento, talvez até carinho. 16 anos não se apagam completamente, mesmo nas piores circunstâncias. Vai embora, interrompi, incapaz de ouvir o que quer que ele fosse dizer. Só vai. E ele foi. De mãos dadas com Marlene, carregando 2 malas com 16 anos da nossa vida. Os vizinhos se dispersaram, alguns me lançando olhares de pena, outros de reprovação. Cleide ficou até o final, ajudando-me a limpar os cacos de vidro e porcelana espalhados pelo chão, testemunhas silenciosas da minha fúria. Quando a última pessoa saiu e fechou a porta, o silêncio que caiu sobre a casa foi ensurdecedor. Um silêncio pesado, vivo, que parecia pressionar meus ouvidos e esmagar meu peito. Caminhei pela sala, pela cozinha, pelo quarto, por cada cômodo daquela casa que agora parecia pertencer a outra pessoa. Os espaços antes preenchidos pela presença dele agora escancaravam sua ausência. Sentei-me na beirada da cama, nossa cama, e finalmente permiti que o impacto total do que havia acontecido me atingisse. Não foram apenas lágrimas que vieram, mas um choro primitivo, visceral, que parecia arrancar pedaços de mim. Chorei pela mulher que eu havia sido, pela ingenuidade perdida, pelos sonhos destruídos. Chorei pelo filho que nunca tive e que agora outra carregava. Chorei até que meus olhos ardessem e minha garganta doesse, até que não houvesse mais lágrimas, apenas um vazio pulsante onde antes existia meu coração. Naquela noite, deitei-me no sofá, incapaz de dormir na cama que agora parecia contaminada. No teto, as sombras dançavam, formando padrões que pareciam zombar de mim. Como você não percebeu? Como foi tão cega? 8 meses, Josefa. 8 meses. Foi a noite mais longa da minha vida.
Uma noite em que morri e renasci várias vezes, em que revivi cada momento do meu casamento, buscando sinais que não vi, pistas que ignorei. Uma noite em que jurei nunca mais ser feita de tola, nunca mais confiar, nunca mais amar. Uma noite em que a Josefa dócil, confiante e otimista foi enterrada, dando lugar a uma mulher desconfiada, amargurada e ferida. O que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. Que aquela noite de insônia era apenas o prelúdio de uma tempestade que arrasaria tudo o que restava da minha vida. O domingo amanheceu com um sol impiedoso que parecia zombar da escuridão dentro de mim. Não fui à igreja. Eu, que nunca havia faltado a uma missa em anos, não conseguia imaginar-me sentada no primeiro banco, recebendo olhares de pena ou, pior, de julgamento. A cidade pequena tem isso. Em poucas horas, todos sabem de tudo, e as histórias crescem como massa de pão com fermento demais. Passei o dia alternando entre estados de apatia profunda e surtos de atividade frenética. Ora estava imóvel no sofá, fitando o vazio, ora limpava gavetas, jogando fora tudo o que me lembrasse Toninho. Fotos de casamento, cartões de aniversário, o relógio de pulso quebrado que ele nunca consertou, tudo foi parar em sacos de lixo pretos. Por volta das 5 da tarde, a campainha tocou. Era Padre Antônio, com seu rosto bondoso marcado pela preocupação. Josefa, senti sua falta na missa hoje, ele disse, sentando-se na poltrona da sala. Os fiéis comentaram sobre o ocorrido. Claro que comentaram. Provavelmente foi o assunto principal depois da comunhão. Melhor que qualquer novela das 8. Padre, eu... As palavras faltaram. Como explicar que eu, catequista exemplar, havia agarrado os cabelos de uma mulher grávida na frente de meia vizinhança? Não precisa explicar, ele disse gentilmente. Estou aqui para ouvir, não para julgar. Chorei novamente, contando tudo. A traição, a gravidez, minha explosão de fúria. O padre ouviu em silêncio, ocasionalmente assentindo com a cabeça. O que Deus deve pensar de mim agora? Perguntei finalmente, envergonhada. Deus pensa que você é humana, Josefa, e que humanos cometem erros, especialmente quando feridos. Ele segurou minhas mãos entre as suas. Mas agora é hora de perdoar. A eles e a si mesma. Perdoar. A palavra soou oca, impossível. Como perdoar quem destruiu tudo que construí? Como perdoar a mim mesma por me transformar em alguém que não reconheço? Depois que o padre saiu, prometi a mim mesma que tentaria seguir em frente. Segunda-feira, voltaria à confecção, retomaria minha rotina, reconstruiria minha vida tijolo por tijolo, como havia feito com a casa. Adormeci com essa resolução, exausta demais para sonhar. A manhã de segunda trouxe uma surpresa desagradável. Ao abrir a porta para ir trabalhar, encontrei 2 viaturas da polícia estacionadas na frente da casa. Um oficial aproximou-se com expressão grave. Senhora Josefa da Silva, a senhora está sendo intimada por agressão à senhora Marlene Oliveira. Fiquei paralisada, o sangue gelando nas veias. Agressão? Mas... A senhora terá oportunidade de se defender, mas precisamos que nos acompanhe até a delegacia. Foi surreal. Eu, Josefa da Silva, 35 anos, costureira, catequista, sem nem mesmo uma multa de trânsito no currículo, sendo escoltada para uma viatura policial sob os olhares curiosos dos vizinhos. Vi Dona Olímpia persignando-se na janela. Vi crianças interrompendo o jogo de bola para apontar. Vi seu Geraldo balançando a cabeça em desaprovação. Na delegacia, fui informada de que Marlene havia registrado queixa por lesão corporal. Segundo ela, eu a havia atacado violentamente, causando escoriações e colocando em risco a gravidez. Pior, ela alegava que eu havia ameaçado matá-la e ao bebê. Isso é mentira! Exclamei chocada. Eu nunca ameacei ninguém.
O delegado, um homem de meia idade com olheiras profundas, me olhou com uma mistura de cansaço e ceticismo. Senhora, temos testemunhas que confirmam que a senhora estava descontrolada e a vítima apresenta marcas físicas consistentes com agressão. Marcas. As unhadas que deixei no rosto dela durante nossa briga. Eram reais, sim, mas quanto ao resto? Quanto às ameaças? Era a palavra dela contra a minha. Fui liberada naquele mesmo dia, mas com uma intimação para comparecer a uma audiência. Ao sair da delegacia, liguei de um orelhão para Dona Lourdes, explicando por que não havia comparecido ao trabalho. Sua voz do outro lado da linha soou hesitante, constrangida. Olha, Josefa, talvez seja melhor você tirar uns dias, sabe? Até essa história toda esfriar. As clientes comentam, você entende? Não entendi. Não naquele momento. Só depois percebi que estava sendo gentilmente dispensada. Quem quer uma costureira violenta, descontrolada, que ataca mulheres grávidas, especialmente em uma confecção que produz lingerie delicada, que exige mãos pacientes e precisas? Voltei para casa derrotada. Em menos de 72 horas, havia perdido meu marido, meu trabalho e minha reputação. A casa que tanto me orgulhava agora parecia uma prisão. As vizinhas cruzavam a rua para não passarem na minha calçada. O telefone não tocava, exceto por algumas ligações de pessoas que desligavam ao ouvir minha voz, provavelmente curiosas para saber se os rumores eram verdadeiros. Na quarta-feira, recebi outra visita inesperada. A coordenadora da catequese da paróquia, uma senhora rígida chamada Matilde, veio conversar. O tom da conversa ficou claro nos primeiros minutos. Josefa, você entende que, como catequistas, somos exemplos para as crianças. Ela começou sem olhar nos meus olhos. Com tudo que está acontecendo, talvez seja melhor você se afastar por um tempo. As crianças sabem das acusações? Perguntei, horrorizada. As crianças sabem de tudo, querida. Os pais comentam em casa, elas ouvem. Ela suspirou, finalmente me olhando. 3 mães já ligaram dizendo que não se sentem confortáveis em deixar seus filhos na sua turma. Entenda, não é nada pessoal. Mas era pessoal, extremamente pessoal. Eu estava sendo julgada e condenada por todos, sem chance de defesa. A mulher traída tornara-se a vilã da história. No sábado seguinte, uma semana após a explosão que destruiu minha vida, recebi uma carta oficial. Toninho estava entrando com pedido de divórcio, alegando comportamento agressivo e incompatibilidade de gênios. Ele também queria a casa. Afinal, como havia jogado na minha cara, cada tijolo fora pago com o salário dele. Minha contribuição, como costureira ganhando menos de um salário mínimo, era insignificante aos olhos da lei. Sentada na varanda, vendo o pôr do sol tingir de vermelho o céu de Poços de Caldas, percebi que estava completamente sozinha, sem marido, sem trabalho, prestes a perder a casa, abandonada pelos amigos, afastada da igreja. Tudo que construí em 35 anos de vida havia sido varrido em uma semana, como um castelo de areia pela maré. Foi quando Cleide apareceu, trazendo uma lasanha congelada e notícias que mudariam o curso da minha história. Conversei com meu primo Augusto, aquele que é advogado em Pouso Alegre, ela disse, sentando-se ao meu lado na varanda. Ele disse que a situação é complicada, Jô. A Marlene tem testemunhas, marcas físicas e está grávida. Isso pesa muito. Mas ela está mentindo sobre as ameaças. Eu nunca disse que ia matá-la. Cleide segurou minha mão, seus olhos cheios de uma compaixão que fez meu estômago afundar. O problema é que você não tem como provar isso. E tem mais. O Toninho está falando por aí que você sempre foi ciumenta e controladora, que ele aguentou anos de abuso psicológico. Está pintando um quadro de você como uma mulher instável. A injustiça era tão grande que me deixou sem ar. Eu, que havia engolido tantas frustrações em silêncio, que havia tolerado suas chegadas tardias e desculpas esfarrapadas, sendo retratada como abusiva.
Mas isso não é verdade. Todo mundo sabe que não é verdade. Sabe mesmo, Jo? Cleide perguntou suavemente. Ou as pessoas veem o que querem ver. Uma mulher traída que perdeu o controle, atacou uma grávida e agora está sendo punida. É uma narrativa conveniente, fácil de entender. As pessoas preferem histórias simples, com vilões e heróis claramente definidos. Naquela noite, deitada na escuridão do meu quarto, uma realidade amarga se cristalizou. Eu havia sido transformada na vilã da minha própria história. O mundo havia dado as costas para mim com uma velocidade assustadora. As mesmas pessoas que sorriam quando eu passava agora fechavam as cortinas quando me viam na rua. Na segunda-feira seguinte, exatamente 2 semanas após o dia em que minha vida desmoronou, compareci à audiência no fórum. Toninho estava lá, de mãos dadas com Marlene, cuja barriga, ainda imperceptível, era destacada pelo vestido justo. Ela tinha um curativo no rosto, exagerado para os arranhões que eu havia causado. Uma performance perfeita de vítima. O juiz, um homem severo de cabelos grisalhos, ouviu os depoimentos com expressão impassível. Quando chegou minha vez de falar, senti a garganta apertar. Como explicar que aquela explosão de fúria havia sido um momento isolado em uma vida inteira de contenção? Como fazer alguém entender a dor de ser traída, humilhada e depois transformada em monstro? Senhora Silva, o juiz disse finalmente. Considerando a gravidade das acusações e o risco à integridade física de uma gestante, estou concedendo medida protetiva em favor da senhora Oliveira. A senhora está proibida de se aproximar dela num raio de 200 metros. Não era só isso. Fui condenada a 3 meses de detenção por agressão, convertidos em serviços comunitários devido à minha ficha limpa anterior. O pedido de divórcio seguiria seu curso, com grandes chances de Toninho ficar com a casa. Saí do fórum atordoada, incapaz de processar tudo o que havia acontecido. 3 meses atrás, eu era Josefa da Silva, esposa dedicada, trabalhadora, respeitada na comunidade. Agora era uma mulher divorciada, desempregada, com antecedentes criminais, vista como violenta e instável. Foi então que tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha história. Uma decisão nascida do desespero, da injustiça e da sensação de que não havia mais nada a perder. Naquela noite, liguei para minha irmã Conceição em Alfenas. Preciso de um lugar para ficar, disse, a voz embargada. Só por um tempo, até eu reorganizar minha vida. Venha, minha irmã, ela respondeu sem hesitar. Aqui ninguém conhece sua história. Você pode recomeçar. E foi assim que, aos 35 anos, peguei o ônibus para Alfenas com 2 malas contendo os restos da minha vida anterior. Deixei para trás a casa pela qual tanto lutei. Deixei para trás 16 anos de memórias. Deixei para trás a mulher que eu havia sido. Mas o que eu não sabia, enquanto o ônibus atravessava as montanhas de Minas Gerais naquela noite, é que esse não seria o fim da minha história. Apenas o doloroso início de uma jornada de autodescoberta que duraria décadas. Alfenas me recebeu com a indiferença reconfortante das cidades médias. Aqui, eu não era a mulher traída que perdeu o controle. Era apenas Josefa, a irmã da Conceição que veio do interior. Os primeiros dias na casa de minha irmã foram um estranho limbo entre alívio e desespero. Dormia num colchão no quarto das crianças, acordando sobressaltada no meio da noite, precisando de alguns segundos para lembrar onde estava e por quê. Você não pode ficar se escondendo para sempre, Conceição disse no café da manhã, 2 semanas depois da minha chegada. Precisa encontrar um trabalho, reconstruir sua vida. Ela estava certa, claro. O dinheiro que trouxe, economias de anos escondidas numa lata de achocolatado, não duraria muito. Além disso, o vazio dos dias se arrastava como uma eternidade. Sem máquina de costura, sem compromissos, sem propósito. As horas se acumulavam pesadas enquanto eu ajudava nos afazeres domésticos, tentando não ser um fardo.
Meu primeiro emprego em Alfenas foi como faxineira na escola municipal. A diretora, amiga de Conceição, me contratou sem fazer muitas perguntas sobre meu passado. O salário era mínimo, mas suficiente para alugar um quartinho nos fundos da casa de Dona Jurema, uma senhora viúva que alugava cômodos para complementar a aposentadoria. "Você costura, não é?" perguntou Dona Jurema, depois de me ver remendando uma blusa. "Tenho uma Singer antiga guardada. Se quiser usar?" Aquela máquina de costura, com seu pedal de ferro e ruído característico, tornou-se minha primeira âncora na nova vida. Comecei fazendo pequenos concertos para vizinhos, bainhas, zíperes quebrados, botões soltos. Trabalhava durante o dia na escola e costurava à noite, à luz de um abajur amarelado, enquanto o rádio tocava músicas do Roberto Carlos e da Roberta Miranda. O dinheiro era curto, mas eu estava sobrevivendo. Até que 3 meses após minha chegada, recebi uma intimação judicial. Era o divórcio finalizado e, como esperado, Toninho ficou com a casa. Minha parte, uma quantia irrisória que mal cobriria 2 meses de aluguel, seria depositada em conta bancária. Naquela noite, sentada na cama estreita do meu quartinho, chorei como não chorava desde a infância. Não pela perda material, mas pela enormidade do que havia acontecido. Em poucos meses, perdi tudo o que construí em 16 anos. Meu nome, na pequena cidade onde cresci, agora estava associado à violência e ao escândalo. "A senhora tem família?" perguntou a diretora da escola um dia, enquanto eu limpava as janelas da secretaria. "Minha irmã", respondi brevemente, evitando prolongar a conversa. "Não, digo marido, filhos", senti o familiar nó na garganta. "Sou divorciada, sem filhos." A expressão dela mudou sutilmente, uma mistura de curiosidade e pena que eu aprenderia a reconhecer nos olhares das pessoas. Na pequena Alfenas de 1999, uma mulher divorciada aos 35 anos ainda era objeto de especulações. Especialmente uma sem filhos, que apareceu de repente, com poucas explicações sobre seu passado. No meu segundo mês na escola, presenciei uma cena que me abalou profundamente. No pátio, durante o intervalo, uma menina de aproximadamente 10 anos estava encurralada por 3 colegas mais velhas. Elas puxavam seu cabelo e riam enquanto ela chorava, impotente. "Ei, parem com isso!" gritei, correndo em sua direção com o esfregão ainda na mão. As meninas mais velhas dispersaram, mas não sem antes lançarem olhares desafiadores. A garotinha, ainda soluçando, me olhou com uma gratidão que me desarmou. "Obrigada", ela murmurou, enxugando as lágrimas. "Qual seu nome?" perguntei, abaixando-me para ficar na sua altura. "Ana Luísa. Todo mundo me chama de Aninha." "Por que elas estavam implicando com você, Aninha?" Ela baixou os olhos envergonhada. "Porque meu pai foi embora de casa. Elas dizem que ele foi porque ninguém gosta de mim." Algo se quebrou dentro de mim. Vi naquela criança o reflexo do meu próprio desamparo, da minha própria dor injustificada. "Isso é mentira", disse firmemente, segurando suas mãozinhas trêmulas. Às vezes, os adultos fazem escolhas ruins, mas nunca, nunca é culpa das crianças. Depois daquele dia, Aninha começou a me procurar nos intervalos. Sentava-se perto de onde eu limpava, contando histórias da escola, mostrando seus desenhos. Eu ouvia, respondia, sorria, mas mantinha distância. O medo de me apegar era maior que a alegria daquela conexão inesperada. Em setembro, quase 6 meses após minha chegada a Alfenas, a diretora me chamou à sua sala. "Josefa, preciso lhe perguntar algo delicado", ela começou, ajustando os óculos. "Notei sua aproximação com a Ana Luísa. A menina claramente se afeiçoou a você." Meu coração gelou. Imaginei acusações, mal-entendidos, mais um julgamento. "Eu apenas converso com ela durante meu trabalho", expliquei defensivamente. "Não estou questionando isso", a diretora sorriu. "Na verdade, queria convidar você para algo. Estamos formando um grupo de apoio para crianças com dificuldades familiares, divórcios, perdas, conflitos.
Percebi que você tem um jeito especial com elas. Gostaria que participasse como voluntária, algumas horas por semana. Fiquei sem palavras. Depois de meses sendo vista com desconfiança, alguém enxergava valor em mim. Alguém confiava crianças à minha responsabilidade. Eu não tenho formação para isso, gaguejei. Às vezes a experiência de vida vale mais que qualquer diploma, ela respondeu simplesmente. Foi assim que, aos poucos, comecei a reconstruir não apenas minha vida prática, mas também minha identidade. 3 tardes por semana, após a faxina, sentava-me em círculo com 8 crianças no pátio da escola. Ouvíamos suas histórias, fazíamos desenhos, brincávamos. Eram todas como Aninha, pequenas almas carregando fardos pesados demais para seus ombros frágeis. No começo de dezembro, recebi meu primeiro presente de Natal em Alfenas. Um cartão feito à mão por Aninha, com coraçõezinhos coloridos e a frase "Para tia Josefa, que me escuta de verdade". Guardei aquele cartão como um tesouro, como prova tangível de que talvez, apesar de tudo, eu ainda fosse capaz de fazer alguma diferença positiva no mundo. Mas a vida tem um jeito cruel de nos lembrar de nossas feridas não cicatrizadas. Na festa de Natal da escola, enquanto as crianças apresentavam uma peça para os pais, avistei um homem que lembrava vagamente o Toninho. Mesmo sabendo que não era ele, senti o familiar aperto no peito, a raiva ressurgindo como lava de um vulcão adormecido. Saí correndo para o banheiro, tremendo incontrolavelmente. No espelho, vi o reflexo de uma mulher assustada, ainda prisioneira do passado. Por mais que tentasse construir uma nova Josefa, a antiga, ferida, traída, humilhada, ainda estava lá, gritando por vingança. Foi então que percebi. Sobreviver não era o suficiente. Eu precisava realmente sarar. O ano novo de 2000 chegou com aquele entusiasmo artificial do novo milênio. Enquanto todos celebravam o futuro, eu me agarrava desesperadamente ao presente, tentando não ser sugada de volta ao passado. Minha resolução para o novo ano era simples e ambiciosa: me tornar uma pessoa em paz. Você precisa conversar com alguém, insistiu Conceição durante um almoço de domingo. Não é normal ainda acordar chorando depois de tanto tempo. Estou bem, menti automaticamente. A verdade era demasiado complicada. Eu não estava bem, mas também não sabia como pedir ajuda. Em fevereiro, após mais um pesadelo em que perseguia Toninho e Marlene pelos corredores intermináveis de uma casa estranha, decidi seguir o conselho de minha irmã. O posto de saúde do bairro oferecia atendimento psicológico gratuito uma vez por semana. Relutante, marquei uma consulta. A psicóloga, doutora Eliane, era mais jovem do que eu esperava. Talvez uns 30 anos, cabelos curtos, óculos redondos. Seu consultório improvisado no posto de saúde tinha apenas 2 cadeiras, uma mesinha e um cartaz sobre vacinação na parede descascada. "Por que você está aqui hoje, Josefa?" perguntou ela após as apresentações. A pergunta, simples e direta, derrubou todas as defesas que eu havia construído. As palavras saíram numa torrente descontrolada. Contei sobre Toninho, a traição, minha explosão, o julgamento injusto, a fuga para Alfenas. Quando terminei, estava ofegante, como se tivesse corrido quilômetros. "Você está com raiva", ela observou calmamente. "Não estou mais", protestei. "Já superei isso." Ela sorriu levemente. "Josefa, você apertou tantos punhos enquanto falava que suas unhas deixaram marcas nas suas palmas." Olhei para minhas mãos e vi as pequenas meias-luas vermelhas impressas na pele. Não havia percebido a tensão em meu próprio corpo. "A raiva não é algo ruim", continuou doutora Eliane. "É como a febre, um sintoma de que algo precisa de atenção. O problema é quando ela se torna crônica, quando começa a consumir quem somos." Aquelas sessões quinzenais no posto de saúde tornaram-se âncoras na minha nova rotina. Pela primeira vez,
Tinha um espaço onde podia ser completamente honesta sobre meus sentimentos mais sombrios, sem medo de julgamentos. Doutora. Eliane me ensinou técnicas de respiração para os momentos de ansiedade, me emprestou livros sobre autoconhecimento, me incentivou a escrever um diário. Minha primeira tentativa de superação foi através da escrita. Todas as noites, antes de dormir, registrava meus pensamentos num caderno de capa dura que comprei na papelaria perto da rodoviária. No início, as palavras saíam duras, mecânicas. Gradualmente, tornaram-se um rio de emoções reprimidas. Raiva, sim, mas também vergonha, culpa, arrependimento, medo. Hoje sonhei que voltava a Poços. Escrevi em uma das entradas de março. Estava na porta da minha antiga casa, mas não conseguia entrar. A chave não encaixava na fechadura. Acordei chorando. Os sonhos eram persistentes. Às vezes era eu quem era atacada, às vezes eu atacava Marlene novamente, outras vezes eu simplesmente voltava para casa e tudo estava como antes, como se nada tivesse acontecido. Em abril, tive minha primeira grande recaída. Era aniversário de casamento. Ou seria, se ainda estivéssemos juntos. 17 anos deveriam ter sido comemorados naquele dia. Em vez disso, estava sozinha no meu quartinho alugado, dobrando roupas recém-passadas. O telefone público no corredor tocou. Dona Jurema atendeu e me chamou. É sua irmã, disse, entregando-me o fone. A voz de Conceição soava estranha, hesitante. Jô, preciso te contar algo. Ouvi dizer que... Bem, o Toninho e a Marlene tiveram o bebê, um menino. O mundo parou. Por um instante não consegui respirar, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado da atmosfera. O filho que Toninho nunca quis ter comigo, sempre adiando, sempre com uma desculpa, agora estava nos braços de outra mulher. Não lembro exatamente o que fiz depois. Sei que desliguei o telefone, agradeci a Dona Jurema e voltei para meu quarto. Lembro-me de sentar na cama, muito ereta, como se qualquer movimento brusco pudesse me quebrar em 1000 pedaços. Então veio a crise. Uma explosão de raiva tão intensa que me assustou. Amassei lençóis, mordi travesseiros para abafar gritos, quebrei meu porta-retratos barato. A certa altura, encontrei-me batendo a cabeça repetidamente contra a parede, como se pudesse expulsar à força as imagens de Toninho segurando um bebê, de Marlene amamentando, da família perfeita que deveria ter sido minha. Foi Dona Jurema quem me encontrou, alertada pelo barulho. Ela não fez perguntas, apenas me abraçou forte enquanto eu soluçava, destruída. Quando me acalmei, preparou um chá de camomila e sentou-se comigo na pequena cozinha comunitária. Sabe, minha filha, ela disse, sua voz rouca pela idade trazendo um estranho conforto. A dor é como uma visita indesejada. Não adianta trancar a porta. Ela já está dentro de casa. O jeito é dar um lugar para ela sentar, oferecer um café, deixá-la dizer o que veio dizer. Só assim ela vai embora. Na semana seguinte, confessei minha recaída à doutora Eliane. Sinto-me tão fraca, admiti, envergonhada. Achei que estava melhorando. A recuperação não é linear, ela explicou pacientemente. Terão dias bons e dias ruins. O importante é que você agora reconhece os gatilhos. Mas o incidente me deixou abalada. Percebi que, apesar de todas as tentativas, o fantasma do meu passado ainda me assombrava. A raiva que eu tentava tão desesperadamente suprimir encontrava maneiras de se manifestar. Minha segunda tentativa de superação veio através da religião. Embora tivesse me afastado da Igreja Católica após o incidente em Poços, a vergonha era grande demais para enfrentar a comunidade, a fé sempre fora uma parte importante da minha vida. Em maio, comecei a frequentar uma pequena igreja evangélica perto do mercado municipal. O pastor Gideão, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso gentil, falava sobre perdão de uma maneira que me tocava profundamente. O perdão não é para o outro, ele dizia durante os cultos. É um presente que você dá a si mesmo.
Por algumas semanas, senti-me genuinamente melhor. Cantava os hinos com fervor, participava dos estudos bíblicos nas terças-feiras, encontrava consolo nas palavras de compaixão. Até que, durante uma reunião de mulheres, o assunto inevitavelmente chegou às nossas histórias pessoais. Meu marido me abandonou por outra, compartilhei, sentindo-me segura naquele círculo de mulheres. Foi difícil. E você o perdoou, irmã? Perguntou uma senhora de expressão severa. Hesitei. Estou tentando. Lembre-se do que Jesus disse sobre perdoar 70 vezes 7, interveio outra. As mulheres começaram a compartilhar histórias de reconciliações milagrosas, de esposos que voltaram arrependidos, de casamentos restaurados pela fé. Uma delas sugeriu que eu escrevesse uma carta para Toninho, expressando perdão, abrindo caminho para uma possível reconciliação. Saí daquela reunião profundamente perturbada. Será que estava fazendo tudo errado? Será que deveria buscar reconciliação em vez de cura? A ideia me deixou nauseada. Não preciso voltar para ele para provar que o perdoei. Desabafei para a doutora Eliane na sessão seguinte. Perdão e reconciliação são coisas diferentes, ela concordou. Você pode perdoar alguém e ainda assim escolher não tê-lo mais em sua vida. Aquela conversa foi iluminadora. Percebi que estava confundindo conceitos, pressionando-me a sentir coisas que não sentia, a alcançar um estado de perfeição espiritual impossível. Parei de frequentar aquela igreja, embora mantivesse minha fé pessoal. Comecei a entender que minha jornada de cura seria única. Não haveria fórmulas mágicas ou atalhos. O inverno de 2000 chegou frio e cinzento. Completei 1 ano em Alfenas, sobrevivendo dia após dia, tentando reconstruir algo que nem eu mesma sabia o que era. Tinha um emprego estável, um teto sobre a cabeça, algumas novas amizades. Mas também tinha pesadelos frequentes, crises de choro inexplicáveis, momentos de raiva tão intensa que me assustavam. Em agosto, decidi que precisava de uma mudança mais radical. A rotina na escola, apesar do trabalho gratificante com as crianças, estava estagnada. Minha vida resumia-se a trabalhar, voltar para o quartinho, assistir novelas na pequena TV preto e branco, dormir e repetir tudo no dia seguinte. Foi quando vi o anúncio no jornal local. Curso técnico em enfermagem, inscrições abertas. Era um curso noturno, com duração de 18 meses, oferecido pelo Hospital Municipal. O valor da mensalidade era assustador para meu orçamento apertado, mas algo naquela possibilidade acendeu uma luz dentro de mim. Você acha que consigo? Perguntei à doutora Eliane, mostrando-lhe o recorte do jornal. Por que não conseguiria? Ela devolveu a pergunta. Tenho só o ensino médio, faz anos que não estudo, já tenho 36 anos. E daí? A vida não acabou aos 36, Josefa. Aquela frase simples foi como uma revelação. De fato, eu estava vivendo como se minha vida tivesse terminado naquela tarde de março de 1999, quando descobri a traição. Como se tudo depois disso fosse apenas um epílogo, uma sobrevida sem propósito real. Na segunda-feira seguinte, reuni coragem e fui até o hospital fazer minha inscrição para o curso. Precisaria fazer um exame de admissão, estudar noções básicas de ciências. O medo de falhar era imenso, mas também havia algo novo crescendo dentro de mim: esperança. Pedi horas extras na escola para conseguir pagar o material preparatório. Passei a estudar todas as noites, revisando conceitos esquecidos, aprendendo outros pela primeira vez. Conceição me emprestou uma calculadora. Dona Jurema ofereceu a mesa da cozinha para meus estudos noturnos, já que a iluminação era melhor que no meu quartinho. A véspera da prova foi agonizante. Revisei freneticamente minhas anotações, tentei memorizar fórmulas, nomes científicos, procedimentos. O medo do fracasso era tão grande que mal consegui dormir. A sala de exame estava lotada, mais de 50 candidatos para 20 vagas.
Jovens recém-formados no ensino médio, profissionais buscando recolocação, pessoas como eu tentando uma segunda chance. A prova durou 3 horas tensas, durante as quais oscilei entre a certeza de estar indo bem e o pânico de estar falhando miseravelmente. 2 semanas depois, a lista de aprovados foi afixada no mural do hospital. Empurrei-me através da multidão ansiosa, coração batendo tão forte que podia ouvi-lo. Percorri os nomes 1, 2, 3 vezes. Josefa Maria da Silva, 17º lugar. Por um instante, achei que havia lido errado. Pedi a uma moça ao lado para confirmar. Seu nome está aqui. Parabéns. Saí do hospital caminhando como em transe. As lágrimas vieram sem aviso. Não de tristeza ou raiva, como havia se tornado comum, mas de uma alegria tão pura, tão inesperada, que quase doía. Pela primeira vez em quase 2 anos, senti que talvez, apenas talvez, o futuro pudesse guardar algo mais que sobrevivência. Aquela noite, escrevi em meu diário: hoje fui aprovada no curso de enfermagem. Hoje, finalmente, comecei a acreditar que posso ser mais do que a mulher que perdeu tudo. O que eu não sabia era que aquela pequena vitória seria apenas o começo de uma transformação muito maior e que os desafios mais difíceis ainda estavam por vir. O curso de enfermagem começou em outubro de 2000. Nas primeiras semanas, senti-me completamente deslocada. A maioria dos alunos era pelo menos 10 anos mais jovem que eu. Dominavam o vocabulário técnico com facilidade, faziam anotações rápidas, participavam ativamente das discussões. Eu, sentada no fundo da sala, lutava para acompanhar, para entender termos que nunca tinha ouvido, para superar o medo paralisante de fazer perguntas e parecer ignorante. Você tem mãos boas para isso, comentou a professora Helena durante nossa primeira aula prática de injeções. Estávamos aplicando soro em laranjas, simulando a técnica. Obrigada, murmurei, surpresa pelo elogio. Já trabalhou na área da saúde antes? Não, Era costureira. Ela sorriu. Faz sentido. Precisão, paciência, atenção aos detalhes, habilidades transferíveis. Aquela observação casual me deu uma perspectiva completamente nova. Talvez meu passado não fosse apenas um fardo. Talvez pudesse ser uma base sobre a qual construir algo novo. As mesmas mãos que criavam bainhas perfeitas e pregavam botões com simetria impecável poderiam aprender a fazer curativos, a medir pressão, a confortar doentes. Dezembro trouxe nosso primeiro estágio supervisionado, um dia inteiro acompanhando enfermeiros no ambulatório do hospital. Estava tão nervosa que mal dormi na noite anterior. E se cometesse um erro grave? E se os pacientes não confiassem em mim? Fui designada para auxiliar na sala de curativos, onde a enfermeira Marisa tratava de feridas crônicas, principalmente úlceras diabéticas e escaras em idosos acamados. O cheiro era forte, a visão das feridas abertas inicialmente perturbadora. Mas logo percebi que era capaz de manter a compostura, de seguir instruções com precisão, de tratar os pacientes com dignidade mesmo nas situações mais delicadas. Você tem jeito com os idosos, observou Marisa depois que conseguia acalmar um senhor com demência que se recusava a deixar limpar sua ferida. Tem paciência. Muitos estudantes ficam desconfortáveis. Acho que entendo como é sentir-se vulnerável, respondi simplesmente. Foi durante esse estágio que conheci Dona Matilde, uma senhora de 82 anos que vivia sozinha e comparecia semanalmente para tratar uma úlcera varicosa na perna. Ela caminhava com dificuldade, apoiada em uma bengala de madeira entalhada, mas seus olhos azuis brilhavam com uma vivacidade surpreendente. Você é nova aqui, ela comentou enquanto eu preparava os materiais para seu curativo. Estou fazendo o curso técnico, expliquei. Comecei há 2 meses. E antes, o que fazia? Hesitei momentaneamente. Era costureira. Ah, que maravilha! Seu rosto se iluminou. Sabe, tenho algumas roupas antigas que precisam de ajustes.
pago bem pelo serviço. Expliquei que não tinha mais máquina de costura própria, apenas usava a emprestada ocasionalmente. Para minha surpresa, Dona Matilde não desistiu. Tenho uma Singer no armário há anos, desde que minha artrite piorou. Você poderia usar se quiser. Venha até minha casa no domingo, tomamos um café, conversamos sobre os ajustes. Aquele convite casual foi o início de uma das amizades mais significativas da minha nova vida. Dona Matilde morava numa casa antiga no centro histórico de Alfenas, cheia de móveis pesados de madeira escura e fotografias em molduras de prata. Viúva há 2 décadas, seus 2 filhos moravam em São Paulo e raramente visitavam. Eles mandam dinheiro, presentes, cartões em datas comemorativas. Ela explicou sem amargura. Têm suas vidas ocupadas, entendo isso. Nos domingos seguintes, passei a visitá-la regularmente. Costurava seus vestidos antigos, ajustava camisas que haviam pertencido ao falecido marido e que ela usava em casa. Em troca, ela me contava histórias de sua longa vida, me ensinava receitas de família, me mostrava álbuns de fotografias amarelados pelo tempo. Sabe o que mais sinto falta da juventude? Perguntou-me uma tarde, enquanto apreciávamos chá na varanda. Não é a beleza ou a energia. É a sensação de que o tempo é infinito, de que sempre haverá uma chance de recomeçar. Suas palavras me atingiram profundamente. Aos 36 anos, eu vivia como se meu tempo tivesse acabado, como se aquele único erro tivesse definido todo o restante da minha existência. Mas a senhora recomeçou várias vezes. Observei, lembrando suas histórias sobre mudanças de cidade, carreiras diferentes, o recomeço após a viuvez. Exatamente, ela sorriu, seus olhos azuis penetrantes. E cada vez foi assustador, mas também libertador. Foi Dona Matilde quem me apresentou à biblioteca municipal, insistindo que eu deveria alimentar minha mente tanto quanto estudava para o curso. Comecei a frequentar o local nas tardes de sábado, descobrindo autores nunca antes lidos, explorando mundos através das páginas. Li Clarice Lispector pela primeira vez e senti como se ela falasse diretamente à minha alma ferida. O curso de enfermagem intensificou-se no 2º semestre. As matérias tornaram-se mais complexas, os estágios mais exigentes. Muitos colegas desistiram, incapazes de conciliar estudos, trabalho e vida pessoal. Eu permaneci, movida por uma determinação que surpreendia até a mim mesma. Em março de 2001, completei 2 anos longe de Poços de Caldas. 2 anos sem ver Toninho, sem pisar na casa que ajudei a construir, sem enfrentar os olhares e cochichos dos antigos vizinhos. Doutora. Eliane sugeriu que talvez fosse hora de uma visita. Não para reabrir feridas, mas para confrontar fantasmas. Não estou pronta, confessei, o pânico evidente na minha voz. Ninguém está totalmente pronto para enfrentar o passado, ela respondeu gentilmente. Mas às vezes é necessário para seguir em frente. Recusei-me a considerar a ideia. Em vez disso, mergulhei ainda mais nos estudos e estágios. Nas poucas horas livres, visitava Dona Matilde ou ajudava no grupo de apoio às crianças na escola, que continuei mesmo depois de pedir demissão da função de faxineira. Não havia espaço para o passado na minha agenda cuidadosamente preenchida. Em junho, durante um estágio na ala de ortopedia, fui designada para auxiliar no cuidado de um paciente recém-chegado, homem de meia-idade, acidentado, com fraturas múltiplas na perna direita. Quando entrei no quarto com a bandeja de medicamentos, congelei na porta. O paciente era Carlos, ex-colega de Toninho na metalúrgica, que ocasionalmente jantava em nossa casa em Poços. Ele me reconheceu no mesmo instante. Josefa, é você mesmo? Quis fugir, desaparecer, trocar de paciente. Em encontrar Carlos naquele leito de hospital, foi como ter o passado me alcançando de repente. Minhas mãos tremeram levemente enquanto verificava sua medicação, tentando manter o profissionalismo que havia aprendido nos últimos meses. Não esperava te ver aqui, ele disse, observando-me com curiosidade. Soube que você tinha...
Sumido de Poços. Não sumi, reconstruí minha vida, respondi, medindo cuidadosamente suas palavras. Como está sua perna? Carlos me contou sobre o acidente na nova fábrica onde trabalhava. Durante os dias seguintes, gradualmente, as notícias sobre Poços de Caldas começaram a surgir em nossas conversas. Toninho e Marlene haviam se mudado para São Paulo depois que ele conseguiu uma promoção. A Casa Amarela agora abrigava uma família com 3 crianças. Minha antiga casa tinha sido vendida para um casal de aposentados do Rio de Janeiro. As pessoas ainda falam, sabe? Ele disse em sua 3ª noite de internação. Mas já não é o assunto principal. Aconteceu tanta coisa desde então. Algo estranho aconteceu depois que Carlos recebeu alta. Em vez de sentir alívio por aquela conexão com meu passado ter partido, percebi um desassossego crescente. As perguntas que havia enterrado durante 2 anos começaram a emergir. O que restava para mim em Poços de Caldas? Havia algo a resolver lá? Doutora Eliane havia mencionado várias vezes a importância do fechamento de ciclos. Talvez fosse hora de considerar aquela visita que tanto me aterrorizava. Você não precisa decidir agora, Conceição me disse quando compartilhei minhas dúvidas. Termine seu curso primeiro, uma coisa de cada vez. Minha formatura como técnica de enfermagem aconteceria em dezembro de 2001. Faltavam apenas 4 meses, e a pressão dos exames finais era imensa. No hospital, os supervisores de estágio começaram a avaliar quais alunos teriam potencial para a contratação após formados. A competição era acirrada para as poucas vagas disponíveis. Numa tarde particularmente estressante, cometi um erro durante a preparação de medicação. Troquei os horários de 2 pacientes. A enfermeira-chefe percebeu antes que houvesse consequências, mas a repreensão foi severa. Isso poderia ter causado danos sérios, Josefa. O que está acontecendo com você? Costuma ser tão atenta. Saí do plantão devastada, convencida de que tinha arruinado minhas chances de contratação. Ao chegar ao quartinho dos fundos, encontrei um recado de Dona Jurema. Dona Matilde havia ligado, precisava falar comigo com urgência. Corri para a casa dela, temendo que algo grave tivesse acontecido. Encontrei-a sentada em sua poltrona preferida, mais pálida que o habitual, com uma carta aberta sobre o colo. Tenho um favor a lhe pedir, ela disse dispensando preâmbulos. Meu filho mais velho, Eduardo, está me pressionando para vender esta casa e me mudar para um asilo em São Paulo. Diz que é para eu ficar mais perto deles, mas sei que é para facilitar a vida dele. Não quero ir. Sentei-me ao seu lado, tentando entender o que aquilo tinha a ver comigo. Preciso de alguém de confiança morando aqui, continuou. Alguém que cuide da casa, que me ajude quando necessário e principalmente que me faça companhia. Estou disposta a oferecer o quarto dos fundos com entrada independente, sem aluguel, em troca de alguns cuidados. A proposta parecia uma tábua de salvação. Meu contrato com a escola terminaria em dezembro, junto com o curso. Dona Jurema já havia mencionado que talvez precisasse do quartinho para uma sobrinha que viria estudar em Alfenas. A ideia de morar numa casa de verdade, com um jardim e espaço para respirar, era tentadora. E seu filho? O que ele vai achar disso? Eduardo só se importará em não ter que lidar com a culpa de me enfiar num asilo. Se eu disser que tenho uma acompanhante qualificada, ele ficará aliviado. Ela sorriu, astuta como sempre. Aceitei a oferta, mas uma condição se formou dentro de mim. Antes de iniciar este novo capítulo, precisava encerrar de vez o anterior. A formatura seria em 15 de dezembro. Logo depois, antes do Natal, eu voltaria a Poços de Caldas. Não para reabrir feridas ou buscar vinganças tardias, mas para me despedir adequadamente do lugar que havia sido meu lar por tantos anos. A decisão trouxe um misto de terror e alívio. Nos meses seguintes, enquanto me dedicava aos exames finais e estágios conclusivos, uma tensão crescente se instalou em meu peito. Cada dia me aproximava não apenas do diploma pelo qual tanto lutara, mas também do confronto inevitável com meu passado.
O que encontraria em Poços de Caldas? Fantasmas, julgamento ou talvez, finalmente, a possibilidade de paz? A formatura aconteceu num auditório modesto do Hospital Municipal. Éramos apenas 14 concluintes, menos da metade dos que haviam iniciado o curso. Conceição chorou durante toda a cerimônia, enquanto Dona Matilde, elegante num vestido azul marinho que havíamos ajustado juntas, aplaudia orgulhosamente quando recebi meu diploma. "Tenho um presente para você", disse Conceição após a cerimônia, entregando-me um pacote retangular embrulhado em papel colorido. Era um diário de capa dura com meu nome gravado na lombada. Para registrar sua nova vida. No dia seguinte, acordei antes do amanhecer. Havia embalado apenas o essencial numa mochila pequena, algumas roupas, documentos, o diário novo e uma fotografia de minha mãe que carregava sempre comigo. O ônibus para Poços de Caldas partiria às 6h30. "Tem certeza de que quer ir sozinha?" perguntou Conceição, que insistira em me acompanhar até a rodoviária. "Tenho. É algo que preciso enfrentar por conta própria." No banco do ônibus, enquanto as primeiras luzes do dia despertavam a paisagem montanhosa de Minas Gerais, repassei mentalmente o plano. Ficaria apenas 2 dias. Visitaria alguns lugares importantes, talvez encontrasse antigas colegas da confecção. Não procuraria Toninho, mesmo sabendo que ele ocasionalmente visitava a cidade para ver sua mãe idosa. Esta viagem não era sobre ele. Era sobre mim. 5 horas depois, desci na rodoviária de Poços de Caldas. O impacto foi imediato. O cheiro peculiar do enxofre das águas termais, os morros verdes emoldurando a cidade, o movimento característico do centro, tudo parecia simultaneamente familiar e estranho, como um sonho meio esquecido. Hospedei-me numa pequena pousada próxima ao Parque José Afonso Junqueira, longe do meu antigo bairro. Após deixar minha mochila no quarto, saí para caminhar pelo centro da cidade. Era uma sexta-feira movimentada, com o comércio cheio para as compras de Natal. Observei vitrines decoradas, luzes coloridas, famílias passeando, cenas corriqueiras que antes faziam parte da minha vida. No coreto da Praça Pedro Sanches, uma banda ensaiava canções natalinas. Sentei-me num banco para observar, deixando as memórias fluírem. Ali perto, eu e Toninho havíamos assistido a shows de música aos domingos. Ali, anos antes, sonhei futuros que jamais se concretizariam. "Josefa! Meu Deus, é você mesma!" Virei-me para encontrar Marta, minha antiga colega da confecção de Dona Lourdes. Ela parecia mais velha, com fios grisalhos no cabelo que antes era tingido de castanho avermelhado, mas o sorriso acolhedor era o mesmo. "Quanto tempo! Pensei que tinha se mudado para sempre." O encontro inesperado quebrou o gelo que eu temia. Tomamos café numa padaria próxima, enquanto ela me atualizava sobre a vida na cidade. Dona Lourdes havia fechado a confecção no ano anterior, acometida por problemas de saúde. Algumas colegas ainda se encontravam mensalmente para um chá da tarde. A cidade havia crescido, com novos bairros e um shopping center em construção. "E você? Como está a vida em... onde mesmo?" "Alfenas. Acabo de me formar como técnica de enfermagem." Os olhos dela se arregalaram, misturando surpresa e admiração. "Quem diria? Sempre achei que você tinha jeito para costura, que seguiria naquilo para sempre." "A vida nos leva por caminhos inesperados", respondi, sentindo uma serenidade que não esperava. Após nos despedirmos, com promessas vagas de manter contato, segui para o segundo destino daquele dia, o cemitério municipal. A sepultura de minha mãe estava mais deteriorada do que eu lembrava, com manchas de umidade no pequeno jazigo de família. Limpei o que pude com um pano úmido, coloquei as flores que havia comprado no caminho e sentei-me no banco de concreto, desgastado. "Me perdoa por ter ficado tanto tempo longe, mãe", murmurei para o silêncio. "Mas estou reconstruindo minha vida. Acho que a senhora ficaria orgulhosa." O céu começava a escurecer quando deixei o cemitério.
Uma chuva fina caía sobre a cidade, embaçando as luzes natalinas que começavam a se acender nas ruas. Enquanto caminhava de volta para a pousada, uma decisão cristalizou-se em minha mente. Amanhã, no meu segundo e último dia em Poços, eu visitaria minha antiga casa na Rua das Acácias. Não para reivindicar o que perdera, mas para me despedir adequadamente do lugar que, apesar de tudo, havia sido meu lar. O sol de sábado despontou por trás dos morros, prometendo um dia claro após a chuva da noite anterior. Levantei-me cedo, tomei um café simples na pousada e peguei o ônibus circular para o bairro São Geraldo, onde ficava a Rua das Acácias. Cada quadra percorrida fazia meu coração acelerar. A rua parecia menor do que em minhas lembranças. Algumas casas tinham sido pintadas, outras reformadas. Novas árvores haviam crescido, enquanto outras desapareceram. Parei na esquina, observando à distância minha antiga casa, número 47, com o pequeno portão de ferro que Toninho havia instalado com tanto orgulho. A casa agora exibia uma cor diferente. Um tom de amarelo claro substituíra o branco original. No jardim frontal, onde eu cultivava minhas dálias e begônias, agora havia um gramado bem aparado e alguns cactos ornamentais. A antena parabólica que tanto desejamos comprar havia sido substituída por uma mais moderna. Uma bicicleta infantil, encostada na varanda, indicava a presença de crianças. Enquanto reunia coragem para me aproximar, a porta se abriu e uma senhora de aproximadamente 70 anos saiu para regar os cactos. Não a conhecia. Devia ser uma das aposentadas do Rio que Carlos mencionara. Respirei fundo e caminhei em sua direção. Bom dia, cumprimentei, tentando manter a voz firme. Desculpe incomodar. Eu morei nesta casa há alguns anos. A senhora me olhou com curiosidade, a mangueira de água ainda em suas mãos. Ah, é mesmo? Compramos de um rapaz. Como era mesmo o nome? Antônio, acho. Toninho, corrigi automaticamente. Antônio Carlos. Sou Josefa. A casa também era minha. Seu olhar mudou instantaneamente. Não para desconfiança ou repulsa como eu temia, mas para um reconhecimento surpreendente. Josefa, você é a Josefa. Por favor, entre um pouco. Tenho algo que pertence a você. Confusa, seguia para dentro da casa. A sala havia sido completamente reformada. Os móveis, a disposição, até mesmo as paredes que agora ostentavam um papel de parede floral. Nada ali parecia familiar, exceto a estrutura básica do imóvel. Quando nos mudamos, encontramos algumas coisas no forro, explicou a senhora, que se apresentou como Dona Clélia. Meu marido queria jogar fora, mas achei que poderia ter valor para alguém. Ela desapareceu brevemente em um dos quartos, retornando com uma caixa de papelão envelhecida. Aqui está. Nunca abrimos, apenas guardamos. Recebi a caixa com mãos trêmulas. Era uma das caixas de sapato que eu usava para guardar recordações, fotografias, cartas, pequenas lembranças. Acreditava que todas haviam sido perdidas quando Toninho vendeu a casa. Posso... Apontei para o sofá. Fique à vontade. Vou fazer um café para nós. Quando Dona Clélia saiu para a cozinha, abri a caixa com cuidado. Por cima de tudo, estava a fotografia do meu casamento. Eu e Toninho sorridentes diante da pequena capela de São Benedito. Abaixo, encontrei cartas da minha mãe de quando ela ainda vivia na roça, antes de adoecer e vir morar comigo. Um pequeno embrulho continha a pulseirinha de identificação do hospital da minha sobrinha, filha de Conceição, de quando ela nasceu. Havia também um envelope amarelado contendo meu diploma do ensino médio, conquistado com tanto sacrifício em cursos noturnos. As lágrimas vieram silenciosas enquanto meus dedos tocavam aqueles fragmentos da minha história. Não eram objetos valiosos em termos monetários, mas representavam partes de mim que acreditava terem se perdido para sempre. Dona Clélia retornou com uma bandeja, café e biscoitos.
Sentou-se delicadamente ao meu lado. Sabe, ela começou hesitante. Quando compramos a casa, os vizinhos nos contaram sobre o que aconteceu. Congelei, esperando o julgamento que sempre temi. Não estou aqui para julgar ninguém, continuou ela, surpreendendo-me. Todos cometemos erros quando a dor é grande demais. O importante é o que fazemos depois. Olhei para aquela senhora desconhecida, que mostrava mais compreensão do que eu jamais esperaria. De repente, as palavras começaram a fluir. Contei sobre Alfenas, sobre o curso de enfermagem, sobre Dona Matilde, sobre meus planos para o futuro. Está vendo? Ela sorriu quando terminei. A vida continua. A sua não acabou naquela tarde de março. Passamos quase 2 horas conversando. Ela me mostrou as modificações que havia feito na casa, contou sobre seus netos que vinham visitá-la nas férias, sobre como ela e o marido haviam escolhido Poços de Caldas para a aposentadoria depois de décadas no Rio de Janeiro. Quando finalmente me levantei para partir, senti como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Dona Clélia insistiu que eu levasse a caixa de recordações. Isso pertence à sua história. E me parece que você finalmente está pronta para carregar sua história completa, as partes boas e as difíceis. Na calçada, antes de me despedir, perguntei a pergunta que estivera evitando durante toda a visita. A senhora sabe? A Casa Amarela? Quem mora lá agora? Dona Clélia apontou para a construção 2 lotes adiante. Uma família do Paraná. O casal que morava antes vendeu a casa há mais de 1 ano. Mudaram-se para São Paulo, ouvi dizer. Assenti, absorvendo a informação. Toninho e Marlene haviam seguido suas vidas, assim como eu tentava seguir a minha. Obrigada por tudo, disse sinceramente. A senhora não imagina o que este momento significou para mim. Volte quando quiser, Josefa. Esta casa terá sempre um pedaço da sua história, mesmo que agora seja o nosso lar. Caminhando de volta para o ponto de ônibus, com a caixa de recordações segura em meus braços, senti algo inédito crescendo dentro de mim. Não era exatamente perdão. Talvez nunca chegasse a isso completamente. Era algo diferente. Algo como paz. A compreensão de que o passado, por mais doloroso que fosse, não precisava definir meu futuro. Voltei à pousada naquele sábado, com um misto de emoções que não conseguia nomear. A caixa de recordações sobre a cama parecia um portal para um passado que simultaneamente me pertencia e não me pertencia mais. Passei a tarde revisitando cada item. A lista de enxoval que minha mãe e eu preparamos com tanto carinho, as fotografias amareladas do nosso primeiro Natal na Casa das Acácias, até mesmo o cartão que Toninho me dera no aniversário de 10 anos de casamento, apenas 5 anos antes de tudo desmoronar. Para minha Josefa, que faz da nossa casa um lar, dizia a mensagem escrita com aquela letra inclinada e irregular dele. Quanta ironia havia nessas palavras agora. O telefone do quarto tocou, me sobressaltando. Era Conceição, minha irmã. Só checando se está tudo bem, Jô. Fiquei preocupada quando disse que ia voltar a Poços. Estou bem, Seição, respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade na minha voz. De verdade, acho que precisava desse fechamento. Encontrou alguém conhecido? Contei-lhe sobre Marta da Confecção, sobre o cemitério e, finalmente, sobre Dona Clélia e a caixa de recordações. Conceição ficou em silêncio por alguns instantes. Sabe, Jô, quando você saiu da cadeia e veio morar comigo em Alfenas, eu tinha tanto medo. Você estava tão vazia, como uma casca. Lembra? Lembrava, sim. Os primeiros meses em Alfenas foram um borrão de vergonha e desorientação. Eu mal conseguia sair de casa, convencida de que todos sabiam do meu passado, de que o rótulo de presidiária estava estampado na minha testa. Vim te buscar na prisão esperando encontrar minha irmã rancorosa, jurando vingança contra Toninho e a tal da Marlene, continuou Conceição. Mas você estava diferente.
Quebrada, sim, mas também pensativa, como se estivesse finalmente olhando para dentro de si mesma. Aquelas palavras atingiram algo profundo em mim. Ela estava certa. A prisão havia sido minha universidade emocional. Entre paredes cinzas e rotinas rígidas, aprendi mais sobre mim mesma do que em toda a minha vida anterior. Acho que agora entendo melhor o que aconteceu comigo, respondi. Na cadeia, a psicóloga do presídio disse algo que nunca esqueci. Ela falou que a raiva é sempre uma emoção secundária, que debaixo da raiva sempre existe dor, medo ou tristeza. Passei anos com tanta raiva, Seição, de Toninho, de Marlene, de mim mesma. Só agora percebo quanto medo havia por baixo. Medo de quê, Jô? Medo de não ser suficiente, de ficar sozinha. De descobrir que tinha construído minha vida inteira em torno de alguém que não me via realmente. A conversa com Conceição se estendeu por quase 1 hora. Quando desliguei, a noite já havia caído sobre Poços de Caldas. Da janela do quarto, podia ver as luzes da cidade cintilando contra o fundo escuro das montanhas. 26 anos atrás, aquelas mesmas luzes haviam testemunhado minha queda. Agora, testemunhavam algo diferente. Não exatamente um renascimento, palavra forte demais para o processo gradual que vivi, mas talvez um reencontro comigo mesma. No domingo pela manhã, antes de pegar o ônibus de volta para Alfenas, fiz uma última parada. Caminhei até o antigo Fórum, um prédio imponente no centro da cidade. Foi ali, numa sala de audiências no 2º andar, que ouvi a sentença que me condenou a 3 meses de detenção por lesões corporais e danos materiais. Não entrei no prédio. Apenas observei sua fachada, as escadas de mármore, as colunas imponentes. Um arrepio percorreu minha espinha ao lembrar do juiz de óculos pequenos lendo minha sentença, do oficial de justiça me acompanhando para fora, das algemas frias nos meus pulsos. A senhora está precisando de alguma coisa? Virei-me, sobressaltada. Um guarda de segurança me observava com expressão desconfiada. Não, obrigada. Só... recordando. Ele assentiu, sem entender o significado real daquelas palavras, e seguiu seu caminho. Eu também segui o meu, em direção à rodoviária. No ônibus, enquanto Poços de Caldas ficava para trás, refleti sobre como aquela viagem havia transformado algo dentro de mim. Não apagou o passado, nada jamais poderia fazê-lo. Não retirou a responsabilidade pelos meus atos. Eu continuaria carregando-a pelo resto da vida. Mas trouxe uma clareza que me permitia olhar para aquela Josefa de 1999 com menos julgamento e mais compreensão. Aquela mulher que perdeu o controle numa tarde de março não era um monstro, como eu temia. Era simplesmente um ser humano que ultrapassou seus próprios limites, impulsionada por dor e abandono que não sabia como processar. Não posso apagar o que fiz, mas talvez pudesse, finalmente, deixar de me definir unicamente por aquele momento. Enquanto o ônibus cortava as montanhas de Minas Gerais, adormeci com a cabeça encostada na janela, a caixa de recordações segura no colo. Pela primeira vez em muito tempo, não sonhei com celas, trancas ou gritos. Sonhei com jardins, com dálias florescendo e com um caminho que seguia adiante, para um futuro ainda por escrever. As estações mudaram muitas vezes desde aquela viagem a Poços de Caldas. Estamos agora em 2025 e aos 61 anos minha vida se desenrola num ritmo diferente. Moro há 5 anos neste apartamento em Campinas, um 2º andar com varanda onde cultivo minhas plantas e assisto ao movimento da rua. Não é grande, mas tem espaço suficiente para meus livros, para o sofá onde recebo minhas poucas, mas sinceras amizades, e para o quarto de hóspedes onde Conceição e sua família ficam quando vêm me visitar. A caixa de recordações que Dona Clélia me devolveu ocupa um lugar especial na estante da sala. Não a mantenho escondida, como faria no passado. Ela faz parte da minha história, assim como as fotografias da minha formatura como técnica de enfermagem,
os certificados dos cursos de especialização em cuidados geriátricos e as fotos com os idosos que cuidei ao longo dos anos. Trabalho há quase uma década na Casa de Repouso Manhã Dourada. Comecei como auxiliar de enfermagem e, com dedicação e estudos contínuos, hoje sou a cuidadora-chefe, responsável por uma equipe de 8 pessoas. Há uma ironia bonita em como a vida me conduziu para um trabalho que exige paciência, controle emocional e capacidade de lidar com frustração, justamente as qualidades que me faltaram naquela tarde de março de 1999. Aprendi que cuidar de idosos é um exercício diário de compreensão da fragilidade humana. Quando ajudo o Senhor Alberto, com seus 93 anos e Parkinson avançado, a tomar banho, ou quando ouço pela 10ª vez a dona Zulmira contar sobre o casamento da filha, como se fosse novidade, estou constantemente relembrando que todos nós temos limites, vulnerabilidades e necessidades de acolhimento. Nunca mais vi Toninho pessoalmente, embora tenha notícias ocasionais através de conhecidos em comum. Sei que ele e Marlene permaneceram juntos por alguns anos em São Paulo, mas eventualmente se separaram. Ele voltou para Minas, para uma cidade no sul do estado, onde abriu uma pequena oficina mecânica. Tem 2 filhos com a 3ª esposa. Por muito tempo, imaginei como seria reencontrá-lo. O que eu diria? Como reagiria? Essas perguntas me atormentaram especialmente nos primeiros anos após minha saída da prisão. Imaginava cenários dramáticos de confrontos ou pedidos de desculpas. Hoje, percebo que provavelmente não diria nada significativo. Talvez apenas, olá, espero que esteja bem. E seria sincera. Há 3 anos, em uma das minhas folgas semanais, participei de um curso de dança para a 3ª idade no Centro Cultural do bairro. Foi lá que conheci Sebastião, um senhor viúvo de 67 anos, professor de matemática aposentado, com olhos gentis e uma risada espontânea que me cativou desde o primeiro momento. Nossa relação cresceu naturalmente, sem pressa, construída sobre longas conversas e passeios tranquilos pelo Parque Taquaral aos domingos. Não quero casar de novo, disse a ele logo no início. Quero manter meu espaço, minha independência. Eu também, respondeu ele para minha surpresa. Já tive um casamento maravilhoso com Maria Helena por 30 anos. Não procuro substituí-la ou recriar aquilo. Procuro companhia, afeto e respeito mútuo. E assim tem sido. Sebastião tem seu apartamento no centro. Eu tenho o meu aqui. Nos vemos 3 ou 4 vezes por semana. Cozinhamos juntos, assistimos a documentários que ambos gostamos, frequentamos um cineclube para maiores de 60 e, recentemente, começamos a planejar uma viagem para o Nordeste. Ele conhece minha história. Contei-lhe tudo em uma noite estrelada, sentados no banco do parque, quando nossa relação começou a se aprofundar. Esperava ver julgamento ou receio em seus olhos, mas vi apenas compreensão. Todos temos capítulos em nossa história que gostaríamos de reescrever, disse ele, segurando minha mão. O importante é o aprendizado que extraímos deles. Esse relacionamento me ensinou que há diferentes formas de amar. O amor não precisa ser possessivo para ser verdadeiro. Não precisa ocupar todo o espaço da sua vida para ser significativo. Ele pode existir com fronteiras saudáveis, com respeito pela individualidade do outro. Nas noites em que o insônia me visita, menos frequentes agora, mas ainda presentes, muitas vezes me pego pensando na jovem Josefa de 35 anos. Aquela mulher que acreditava que o amor significava pertencer a alguém e que alguém lhe pertencia. Que media seu valor pelo que os outros viam nela. Que não conseguia imaginar uma vida além do papel de esposa e dona de casa. Se pudesse voltar no tempo e conversar com ela, não a repreenderia. Não lhe diria que estava errada em seus sonhos e expectativas. Apenas a abraçaria e diria: você vai sofrer. Vai cometer erros dos quais se arrependerá profundamente. Mas vai sobreviver. E através desse sofrimento, vai descobrir uma força que nem imaginava possuir.
Recentemente, recebi uma carta que mudou minha perspectiva mais uma vez. Era de Marlene. Sim, aquela Marlene da Casa Amarela. O envelope chegou pelo correio ao meu trabalho. Como ela descobriu onde eu trabalhava, nunca saberei ao certo. A letra era tremida, de alguém que parecia fazer esforço para escrever. A princípio, hesitei em abrir. Pensei em jogar fora, em deixar o passado no passado. Mas algo dentro de mim, talvez a mesma intuição que desenvolvi cuidando de idosos por tantos anos, me disse que deveria ler. Querida Josefa, começava a carta. Sei que deve estar surpresa em receber notícias minhas depois de tantos anos. Estou escrevendo porque fui diagnosticada com câncer terminal e nos últimos meses tenho revisitado minha vida, tentando fazer as pazes com meus erros. O que aconteceu entre nós, entre mim, você e Toninho, foi um deles. A carta continuava por 3 páginas. Ela contava como conheceu Toninho, como o relacionamento deles começou e como ambos ignoraram as consequências de suas ações. Contava sobre o fim do relacionamento deles, sobre como ele nunca conseguiu se estabelecer realmente em outro relacionamento, sempre carregando a culpa do que havia feito comigo. Não estou pedindo perdão, escreveu ela no final. Não tenho esse direito. Só queria que soubesse que nunca esqueci seu rosto naquele dia e que carreguei comigo o peso de ter ajudado a destruir algo que você construiu com tanto amor. Espero que tenha encontrado paz. Li e reli aquela carta várias vezes, sentada na varanda do meu apartamento, com o sol da tarde lançando sombras através das folhagens das minhas plantas. Não senti raiva, nem vingança, nem mesmo satisfação. Senti apenas uma profunda consciência da fragilidade humana. Todos nós, buscando conexão, cometendo erros, causando dor, buscando redenção. Não respondi à carta. Não havia endereço de retorno, e mesmo que houvesse, o que eu diria? Que a perdoava. Não tenho certeza se perdão é a palavra certa para o que sinto. Talvez compreensão seja mais preciso. Compreensão de que todos somos capazes tanto de ferir quanto de ser feridos, de cometer injustiças e de sofrer injustiças. Há uma semana, levei a carta comigo até o Parque Taquaral. Sentei-me à beira do lago, observando os patos nadando tranquilamente na água, as crianças correndo e os casais de idosos caminhando de mãos dadas. Dobrei cuidadosamente o papel e o coloquei dentro de um livro que estava lendo. O Caminho da Tranquilidade, de Dalai Lama. Foi ali, entre as páginas que falavam sobre compaixão, que percebi algo importante. Minha história não é sobre uma mulher que foi traída e perdeu o controle. Não é sobre uma ex-presidiária que reconstruiu sua vida. É sobre uma jornada de autodescobrimento que continua até hoje. Uma jornada que me ensinou que nossa capacidade de crescer através da dor é ilimitada. Às vezes, quando estou aplicando pomada nas juntas doloridas da Dona Alzira, de 92 anos, ou ajudando o Sr. Paulo a escrever cartas para os netos que raramente o visitam, me pego pensando em como os caminhos da vida são imprevisíveis. Nunca imaginei, naquela tarde fatídica de março, que um dia encontraria propósito e paz, cuidando de pessoas que estão em suas últimas estações da vida. Os idosos de quem cuido me ensinaram que o fim de uma fase não é o fim de tudo, que sempre há tempo para recomeçar, para curar, para encontrar novos significados. Eles me mostraram que as cicatrizes que carregamos são marcas de sobrevivência, não de vergonha. Hoje entendo que perdemos muito tempo tentando dividir o mundo entre mocinhos e vilões, entre vítimas e agressores. A verdade é que todos nós carregamos luzes e sombras. Todos somos capazes do melhor e do pior. O que nos define não são os momentos em que caímos, mas como escolhemos nos levantar depois. Na semana passada, enquanto organizava alguns documentos antigos, encontrei minha ficha de entrada na penitenciária feminina de Pouso Alegre.
A fotografia 3x4 mostrava uma mulher de olhar vazio, cabelos mal arrumados e uma expressão que misturava desespero e incredulidade. Olhei longamente para aquele rosto, meu rosto de 26 anos atrás, e pela primeira vez não desviei o olhar com vergonha. Você sobreviveu, sussurrei para aquela fotografia. E não apenas sobreviveu, você floresceu. Se pudesse dizer algo a quem está passando por seu próprio momento de ruptura, seria isso. O que parece o fim pode ser um começo. A dor que você sente hoje pode se transformar na força que te guiará amanhã. Não tenha medo de começar de novo, mesmo que seja do zero, mesmo que seja tarde. Enquanto houver vida, há possibilidade de reinvenção. Esta noite, aos 61 anos, sentada em minha varanda com uma xícara de chá, observando o céu estrelado de Campinas, sinto uma paz que não achei que fosse possível. Não é uma paz perfeita ou completa. Ainda há dias difíceis, ainda há momentos de insegurança, ainda há pesadelos ocasionais. Mas é uma paz autêntica, conquistada através de quedas e recomeços, através de aprendizados dolorosos e pequenas vitórias diárias. Meu nome é Josefa, tenho 61 anos e minha história está longe de terminar. Cada amanhecer traz a possibilidade de um novo capítulo, de novas descobertas sobre mim mesma e sobre o mundo. A mulher que perdeu tudo numa tarde de março de 1999 não poderia imaginar a riqueza que encontraria depois. Não uma riqueza material, mas a abundância que vem de descobrir sua própria força, sua própria capacidade de transformar dor em propósito. Como diz um poema que mantenho na porta da minha geladeira: a vida quebra todos nós, mas depois alguns ficam mais fortes exatamente nos lugares onde foram quebrados. Esta é a verdade que descobri em minha própria pele. Nossas feridas, quando abraçadas com coragem, podem se transformar em fontes de sabedoria e compaixão. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que torna uma vida completa. Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós. Um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!